Julio Iglesias? Ah, não. Matheus. Tá escrito aqui. Visitando pontes, depoimento Silas, cena 2, take 1. Me chamo Silas Greco. Eu sou um profissional de capacitação em hospitalidade. Tem uma grande pesquisa que diz que 86% das reclamações das equipes é justamente a falta de colaboração e comunicação intersetorial, interdepartamental. E era algo que realmente a gente via na prática nas empresas. Áreas que trabalhavam em silos, em ilhas, ou seja, elas trabalhavam de formas isoladas. E quando a gente desenvolveu esse workshop, a gente quis fazer e criar um campo, um espaço onde essas pessoas, sendo da média liderança ou da alta gestão, ou realmente estando em áreas de atuação onde, mesmo eles não tendo os cargos de liderança, mas às vezes eles desempenham esse papel de liderança, eles possam ser esses agentes que conectam essas áreas. É uma atividade que possa servir como um primeiro passo para que isso possa acontecer. Ponte realmente é uma analogia muito comum, muito famosa, né? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Criar pontes, construir pontes. Mas hoje a gente percebeu que não basta construir a ponte. Como a gente faz para sustentá-la? A metáfora mais importante é facilitar o caminho. Você tinha um caminho que era muito árduo, ou um caminho que era inexistente, você não tinha como chegar do outro lado, e a ponte faz esse caminho acontecer. E algo que a Cris diz muito é que a ponte não é só uma intersecção de A e B, como a gente vê muito. Ah, eu vou ser a ponte que vou chegar até você. Mas existem outros elementos aí que a gente está deixando de olhar. A liderança, ela é justamente esses pilares invisíveis que fazem essa sustentação para que a equipe passe por essa ponte. Para que a equipe se sinta confiante em falar, nossa, existe um caminho que a gente possa chegar em outras áreas, em outros setores, aprender, fazer um benchmarking interno, que o que falta, né? A automação, a inteligência artificial, ela vem para justamente nos livrar de todas as nossas tarefas mundanas. Tudo aquilo que a gente está ali gastando tempo fazendo planilhas, fazendo coisas que a gente já não precisa mais fazer. Ou seja, uma vez que a gente pode se livrar dessas tarefas, nos resta ocupar um espaço que é o nosso espaço de fazer tarefas humanas. Só que é justamente ocupar esse espaço de fazer o que a gente faz, que é fazer as atividades humanas, que é onde a gente está mais desconfortável, que é conversar, interpretar as situações ao nosso redor. E então o workshop ele convida a gente a se reconectar com essas habilidades conversacionais, interpretativas. Tem uma frase de uma autora, Anais Nin, que ela diz que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E quando eu permito entender como que você vê as coisas do seu jeito e você ouvir como que eu vejo a situação, a gente está criando aqui uma ponte, a gente está criando aqui um caminho, que as coisas não são exatamente de um único jeito, existe um prisma, que pode ser o meu, que pode ser o seu, e quando existe esse espaço onde a gente conversa sobre como eu estou vendo essa situação, e eu abro espaço para ouvir como que você vê essa situação, a gente está negociando, a gente está ficando mais refinado nessa relação. E só de existir essa consideração, a gente vai perceber que nós somos muito mais iguais do que diferentes. E tem uma metáfora da hospitalidade que é a gente abrir a porta para receber o outro. Mas eu gosto de pensar que a hospitalidade é um caminho inverso. É eu sair por essa porta para ir até você. A gente deve ir até o outro para que a gente consiga entender de onde que essa pessoa vem, de que universo que ela vem, para a gente conseguir ter as melhores ferramentas para conseguir recebê-la de volta na nossa casa. Então, a hospitalidade ela tem essa simbologia, que é cruzar essa ponte de fato, né? Na hora que a gente interpreta a história, na hora que a gente interpreta as imagens, a gente consegue mostrar, trazer quem nós somos, o que nós achamos do trabalho, e com isso a gente começa a perceber que a gente traz o nosso mundo, o nosso subjetivo para esse ambiente. Não é algo que a gente deixa do lado de fora. E a gente começa a considerar que estamos aqui seres íntegros, seres sinceros, como diz a Cris. Sincero é essa palavra aqui, né, dos escultores da Grécia Antiga, onde eles não usavam cera para disfarçar as imperfeições. Tem uma frase também do Saramago que ele diz que só é possível ver a ilha de fora da ilha. A gente só consegue ver nós mesmos fora de nós mesmos. Hoje a gente percebe que as pessoas elas precisam se sentir cuidadas, elas precisam se sentir cuidadas para conseguirem cuidar dos seus pares, cuidar dos seus clientes,
cuidar dos seus processos. E cuidar tem uma origem etimológica que vem da palavra cogitare, que significa pensar. A gente só consegue cuidar daquilo que a gente consegue denotar pensamento sobre. Então a gente só cuida daquilo que a gente gosta. Então, criar espaços de cuidado é você justamente criar esses espaços onde a gente pode considerar o outro. Ter um workshop desse numa empresa é saber que a gente está dando um primeiro passo para o cuidado. Fazer com que esses silos eles comecem a se desfazer. O silo ele é importante, as ilhas eles são importantes porque criam-se comunidades de identidade. Meu departamento ele tem uma identidade própria, ele cria uma identidade, o seu departamento tem uma identidade própria. Mas se essas identidades não se conversam, a gente passa a não... Eu vou dar um exemplo da hospitalidade. Na hospitalidade, todas as áreas precisam conversar. Eu fui mordomo. O mordomo, ele significa majordomo, que significa o principal da casa. Ou seja, a hospitalidade é você cuidar da casa, preparar a casa para receber o outro. Na empresa é a mesma coisa. Quem é o seu convidado? O seu cliente. Todas as áreas precisam estar de forma coordenada, preparando a casa para receber esse cliente. Se essas áreas não se conversam, o cliente percebe. Você vai entrar num lugar onde as áreas estão completamente fragmentadas. Existia antigamente uma ideia de que as árvores elas eram completamente seres individualizados. E os estudos mostraram que até as árvores, mesmo de espécies diferentes, elas se nutrem umas às outras através das raízes nos solos. Os fungos conseguem mandar nutrientes para árvores que estão morrendo ou para árvores que estão precisando de mais nutrientes, mesmo de árvores de outras espécies, para que o solo não se desertifique. Ou seja, nas equipes é a mesma coisa. Eu mando os meus saberes, os meus superpoderes para uma área que eu sei que não está tão fortalecida e depois, em algum momento, eu vou precisar da ajuda dessa área também. É assim que a gente cria uma rede de sustentação. É assim que a gente sustenta pontos. Nunca caiam as pontes entre nós.